paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Como é que vocês estão? Como é que está a tua vida espiritual com Deus? Como é que está a tua casa, a tua família? A paz do Senhor Jesus, que o Divino Espírito Santo encha a tua vida, a tua casa, a tua família todos os dias, com essa presença, com essa santificação, com essa transformação e essa mudança para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, eu vim falar aqui em 3 partes, dividido esse vídeo, sobre uma visão que o Senhor Jesus nos deu, me deu, na verdade, mas eu disse nos porque Ele deu para eu passar para vocês, para o povo dele, para aquele que não é povo ainda, mas vai se tornar povo em nome de Jesus, porque quando Deus nos dá sonhos, visões proféticas, que eu creio que é uma visão profética, e nós temos que passar para frente para que o povo seja avisado, para que o povo seja alertado, né? Para que o povo se arrependa dos seus caminhos errados, se arrependa e abandone o pecado, e comece a ouvir a voz de Deus e a viver pelo amor de Jesus Cristo, porque só a salvação em Jesus, só a salvação em Jesus, não há outro meio de viver nesse mundo sem a presença de Jesus, não existe outra forma, perdão. Amém? Ontem, antes de dormir, eu gostaria que só ressaltar, antes de começar esse vídeo, que antes de dormir eu orei a Deus, isso eu fui deitar por volta de umas 13 e tal da manhã, eu não olhei exatamente. E orei a Deus porque o Espírito Santo trouxe à minha memória, né? Jennifer, você não tem tido visões recentes, né? Pelo menos nessa semana. E daí eu falei, é verdade. E daí eu orei, Senhor, em nome de Jesus, o que é que falta falar para o teu povo? O que é que falta avisar? O que é que falta falar? O que nós ainda precisamos saber? E Deus é tão misericordioso, Deus tem tanta misericórdia pela minha vida, pela tua vida e por outras vidas que vão ser alcançadas através desse vídeo, que Ele falou comigo, Ele trouxe uma resposta. E nessa noite, essa madrugada do dia 1º já, né, de julho, porque eu já entrei na madrugada, então já era dia 1º de julho de 2024. Deus falou comigo através de visão, e essa visão foi dividida em 3 partes dentro do sonho, porque tinha a ver com a minha família também, teve a ver com outros pontos. Então eu vou falar o que o Espírito Santo quiser que falar através da minha vida. Não vou reter nada, e eu escrevi isso no caderno, deu uma folha e meia, porque foram divididos, foram sequências de sonho, né? Mas pronto, de uma forma prática e objetiva, né, e com o amor de Jesus, eu vou começar a contar a primeira parte do sonho. Eu apontei aqui, irmão, porque na primeira parte foi assim, eu via não, porque eu estava no sonho e nessa visão, eu participava dessa visão. E a primeira parte começa em frente a uma casa, eu acredito, porque era um lugar que pessoas passavam. Então parecia ao mesmo tempo um quintal de uma casa, mas ao mesmo tempo parecia a frente de uma casa, porque as pessoas passavam em frente. Pronto. E essa casa não era uma casa com muros, nada disso, né? Era mesmo a frente de uma casa. E na frente dessa casa passava pessoas e tudo bem. E nesse momento, eu cresci, eu não sei se você sabe, mas eu cresci no meio do mato, né? E quando você cresce no meio do mato, você aprende algumas coisas sobre a natureza, né? E não é uma coisa que é explicada cientificamente, acho eu, porque eu não fui estudada cientificamente sobre esse ponto, nem fui estudar sobre isso, mas foi mesmo do meu crescimento no meio do mato, a pastorear os animais, que eu conseguia saber quando estava vindo uma chuva, quando era um vento de tempestade, coisas assim.
E nesse momento havia pessoas na frente daquela, passando, e na frente daquela casa também. E o que aconteceu? E eu falava assim, vinha esse aviso desse vento, e eu falava, pessoal, se preparem que vai vir uma tempestade. Vai vir uma chuva, vai vir uma tempestade. Foi mesmo uma tempestade. E as pessoas me olhavam. E a seguir eu falava, se agarrem a alguma coisa forte que tiver na sua frente, porque essa tempestade, eu sentia o vento primeiro, que era o aviso. A seguir, quando eu fechava o olho e abria, de distante já vinha a inundação. Já via aquelas ondas grandes inundando, levando tudo que tinha na frente. Eu vi pessoas sendo levadas pelas águas e essas pessoas, vi pessoas também que me ouviram e seguraram. E eu, diante dessa situação, não tinha tempo, porque no piscar de olhos a água já estava chegando em cima de mim. E havia um cano próximo a mim, não dava tempo, as águas estavam vindo e não dava tempo de eu procurar em que me segurar. E a única coisa que estava na minha frente era um cano de PVC. Se você não sabe o que é isso, pesquisa aí na internet. Mas um cano de PVC. E o próprio Jesus Cristo me segurou ali. O próprio Deus me segurou e me salvou ali daquele acontecimento, né? Daquela inundação, da espada dele. Então, porque humanamente é impossível alguém ser sustentado pela força da água que estava naquela visão, ser sustentado naquele cano de PVC. Irmão, se casas são arrastadas, se pessoas são arrastadas, se animais, tanta gente e árvores, o que um cano de PVC faria? Nada. Então é o próprio Deus que me sustentou naquele momento. E depois, o próprio Deus, né, me fez ver. Então, de longe, enquanto eu estava segurando aquele cano de PVC, eu avistei uma casa que ela não foi arrastada, que ela não foi inundada, que ela estava seca. Era como se ela estivesse no alto. Eu estivesse aqui no cano e ela estivesse no alto. E eu via pessoas também segurando nas paredes dessa casa. Mas nenhuma delas tomou a atitude de entrar para poder se salvar. E o que aconteceu, irmão? Aí tinha jovens, tinha crianças. Eu me refiro a jovens de 12 anos, 18 anos, nesse aspecto. E nisso que eu avistei, quando eu avistei essa casa, eu falei, vou mergulhar, e fiz, né? Eu nem falei, eu atuei, vou mergulhar, tomei atitude. Mergulhei nessa água, que é só Deus também, porque as correntezas, quando vem um dilúvio, quando vem um tsunami, você já viu vídeos, você sabe como é poderoso. E mergulhei por essas águas e cheguei até o beiral dessa porta, me segurando assim para poder subir. E fui subindo. Consegui abrir a porta e entrar. Nisso que eu consegui abrir a porta, tinha esses jovens que antes de eu conseguir abrir, eles se viraram contra mim e falaram assim: o que você encontrar aí é nosso, essa casa é tipo, eu vi, eu avistei, eu tomei atitude e fui. Mas essa pessoa, esse jovem era como se quisesse roubar o que era meu, entendeu? Era algo assim. Então o que aconteceu? Eu segurava no maxilar dessa pessoa com autoridade e falava: eu vou primeiro, eu vou entrar, porque Deus tinha me mostrado e avistado para eu sair de onde eu estava, para ir para essa casa por um motivo. Então, eu segurei no maxilar dessa pessoa e falei para essa pessoa: eu vou primeiro, eu vou ver o que tem na casa e a seguir eu chamo vocês. E soltei essa pessoa. Essa pessoa continuou segurando. Ela não foi levada. Nem essa pessoa, nem as outras pessoas que estavam segurando. Então, eu entrei na casa, abri um frigorífico, uma geladeira, e tinha comida, tinha bebida, né? E eu chamava essas pessoas. A bebida, eu não lembro se era bebida alcoólica, além de refrigerantes, água, essas coisas. Mas pronto. Então, depois que eu via isso, eu pegava na mão um pote que naquele momento do acontecimento era escasso você encontrar um pote cheio de salgadinho, de
fandangos, esses salgadinhos mesmo, que os jovens, as crianças gostam de comer, e mesmo eu gosto de comer. E tinha um pote, uma Tupperware fechada, e eu falei assim, pessoal, entra, e entreguei para as crianças, para os jovens, era uma coisa preciosa naquele momento, porque eles gostavam, mas não tinha mais, e não, se calhar não ia existir mais, naquele momento de tribulação e de escassez que estávamos passando. Amém? Eu vou só olhar aqui para ver se eu não faltei dizer alguma coisa. Ok. Entrei na água, bebida, pote cheio, entreguei as crianças. Segurei no maxilar. Pronto, já essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte da visão. E o que Deus me revelou, né? Nessa primeira parte. Deus me deu uma palavra nessa primeira parte. Porque nessa primeira parte da visão, quando eu peguei a Bíblia pela manhã, eu orei a Deus, peguei a Bíblia pela manhã e falei assim, Senhor, em nome de Jesus, esses acontecimentos que o Senhor mostrou em visão vão acontecer, mas estão próximos, perdão. Mas fala comigo que na tua palavra, né, esse acontecimento. E daí Deus me deu Lamentações 2, 44. Eu vou ler para você. Só o versículo 44, Deus me mostrou. Foi onde eu abri a Bíblia e Deus falou. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. Então, o que eu entendo nessa palavra? Eu entendo nessa palavra que, nesse momento, Deus, ele parou de ouvir as nossas orações. Então, nesse momento de tribulação, por que Deus me deu essa palavra? Porque no momento dessa tribulação que vai acontecer, irmão, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, você tem que estar nos pés do Senhor Jesus. Você tem que estar diante do nosso Deus para que você seja salvo também quando vier essas inundações de águas, quando vier a espada do Senhor sobre a terra. Porque a espada do Senhor, quando vem, meu irmão, é uma forma do acontecimento de inundações no nosso dia, que eu posso citar como exemplo, além desse que Deus tem me dado, é o Rio Grande do Sul. Você está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então Deus, ele avisa através da boca de profetas, da boca de servos dele, da boca de pessoas também que nem sequer conheceram a Cristo. Porque juntamente com isso, nessa madrugada que Deus me deu essa visão sobre esse acontecimento, debaixo dessa palavra que ele me deu agora de manhã também, ele tocou num servo dele que ele escolheu em nome de Jesus, eu creio nisso, que mora no Recife. É uma pessoa que ele é ex-esposo, ex-namorado, né? Na verdade é ex-esposo, porque eles viviam junto e têm filhos. Da minha prima. E é uma pessoa que tem Deus no coração e Deus está levantando ele a partir de hoje para essa missão, para esse ministério em nome de Jesus. Porque enquanto eu sonhei com essas águas inundando tudo, destruindo, levando, e eu abrindo a porta dessa casa e colocando para dentro as pessoas que conseguiram ser salvas pela misericórdia de Deus, inclusive eu, na hora que eu fui escrever essa mensagem, ele me contactou para falar, Jennifer, eu sonhei com muitas águas. Eu sonhei com águas inundando Manaus. Né? Eu deveria estar com o meu telemóvel aqui para ler exatamente a mensagem. Eu vou pegar o telemóvel, irmão, só para ler a mensagem em nome de Jesus. Só um momentinho. Então eu vou aqui abrir a mensagem para você, para eu não falar nada além do que o que está escrito. Amém? Então ele falou assim, essas são as palavras dele. Então eu estava em Manaus, de uma hora para outra, bem rápido, começa a surgir água. Subia muito rápido.
e começou a inundar toda a cidade. Mas não estava chovendo. Isso é um ponto importante, porque lá não estava chovendo e onde eu estava também não estava chovendo. Aleluia. Glória a Deus. Onde eu estava, naquela casa, naquele terreno, era um terreno árido, não tinha rios, não tinha praia perto, não tinha nada. E não estava chovendo. Amém? E depois eu perguntei para ele, né? Para ele me contar com mais detalhes o sonho. E ele me disse: eu acho que foi só isso. Acho que foi esse o detalhe que ele tinha para contar. É exatamente isso. Perguntei sobre o detalhe e ele me respondeu isso. Então eu estava em Manaus, de uma hora para outra, bem rápido, começava a surgir água e subia muito rápido e começou a inundar toda a cidade, mas não estava chovendo. Uma informação, irmão, que é muito importante, você sabe onde é que está Manaus, no Brasil? Você sabe onde está? Manaus, ele é a capital de Amazonas. Pelo menos foi o que eu li, né? Manaus é o município. Deixa eu ler aqui para você. Tá tudo dentro do que está escrito. Então, estou aqui no Wikipedia e está falando assim: Manaus é um município brasileiro, capital do estado do Amazonas e principal, preste atenção nisso, e principal centro financeiro, corporativo e mercantil da região norte do Brasil. Você entendeu essas observações? Por que ele sonhou em Manaus? Por que eu tive essa visão? Por que ele teve essa visão? Porque eu creio que foi a visão que Deus deu para ele, porque é uma confirmação da minha, estão ligadas. E foi na mesma madrugada sobre o mesmo acontecimento. E eu tenho orado para Deus revelar a essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, para lhe dar experiências profundas, para que essas pessoas venham para o caminho do Senhor Jesus. E Deus tem me ouvido porque Ele é uma resposta. Ele é uma resposta porque Ele está nesse caderninho de oração. Ele estava lá. E Ele continuará lá em nome de Jesus. Então, assim, por que Deus, né, sincronizou os nossos sonhos, nossas visões, porque são proféticas, são visões proféticas. E ele me procurou, ele tem toda a probabilidade de procurar qualquer pessoa. Por que ele me procurou para falar disso? Entende? Então Deus tem um propósito, Deus une os propósitos também para o ministério dele, para a obra dele, para que seja avisado o povo, para que seja... Por isso que eu já estou contando a parte dele também, porque eu não sei se ele vai gravar um vídeo que eu pedi para ele gravar para eu publicar aqui no canal também. Mas pronto, de qualquer forma, são as palavras dele, amém? São as palavras dele. E por que Deus, né, está nos avisando desse acontecimento? Porque Amazonas, se você pesquisar aí no YouTube, em tantos os lugares, tem profetas falando que Deus mostrou em visão, tem revelação diretamente, enquanto estão pregando a palavra, Deus revela diretamente ao anjo da igreja que esses acontecimentos acontecerão em muitas cidades no Brasil, muitas cidades, e não só no Brasil, mas também em muitas nações, Então, nessa palavra, esse era só para contribuição dessa visão, porque eu tenho certeza que estão ligadas, elas estão ligadas, sim, eu creio em nome de Jesus, porque ele me contactou e contou, e ele veio para trazer esse ponto também, que lá não chovia, que era um ponto que eu não ia colocar nessa palavra, porque não me atentei a esse ponto, mas também não chovia. Mas eu sei que era uma terra seca, árida, que não tinha probabilidade de aparecer aquela onda. Amém? Mas no Rio Grande do Sul também, quem é que contava que os rios iam levantar e alcançar e destruir tanta cidade? Então é a espada de Deus, meu irmão, que eu quero que você entenda em amor, né? Em nome de Jesus, é que você volte para os caminhos do Senhor se você estava afastado, porque isso é um sinal. Isso é um sinal que Deus tem falado através de tantas pessoas. Então, esse é mais uma das respostas de Deus a pedidos de servos de Deus que estão diante dele,
orando, intercedendo pela nação, pelas vossas vidas, pelas vossas famílias. Então, em nome de Jesus, se atente a essa visão, né? Se atente a essas visões, porque essa é a primeira. Essa é a primeira que Deus me deu, e essa é uma que deu também ao meu irmão em Cristo. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque eu não sei se ele quer. De qualquer forma, pronto, é isso. Deus mostrou a ele, mostrou para mim em visão, e eu quero que você se atente só que se você estava distante dos caminhos do Senhor, essa é uma oportunidade, porque Deus, quando nos mostra para nós avisarmos ao povo, avisarmos às nações, às pessoas, que a vinda de Cristo está próxima, que vai acontecer essas tribulações. Todas as visões que Deus dá aos servos dele se acontecem. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, pode acontecer daqui uma semana, pode acontecer daqui anos, meses, porque o tempo não está nas nossas mãos. O que nós podemos fazer e o que está dentro do que nós podemos fazer pela misericórdia de Deus é avisar. E nós estamos fazendo isso. Mas quanto de nós temos avisado ao povo e o que o povo tem feito? O povo não tem dado ouvido. O povo tem ignorado. O povo tem achado que nós estamos brincando com Deus, que nós estamos brincando de ter vida espiritual com Deus. Irmão, não julgue o seu próximo. Ouça com atenção. Ore a Deus. Receba a profecia desses profetas, desses anjos de Deus, desses homens e mulheres e servos de Deus que têm falado sobre o que vai acontecer. Quando Deus tem nos mostrado, é uma oportunidade que Deus está dando de nós nos convertermos. Mesmo eu, que não sou nada, que aceitei o Senhor Jesus, e na verdade foi o Senhor Jesus que me aceitou. Eu tenho que me converter todo dia. Todo dia nós temos coisas para pedir perdão a Deus. Todo dia nós temos coisas para ser limpados pelo Senhor, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Amém, meu querido? Então, essa visão primeira é uma oportunidade que Deus está te dando de você se reconectar ao Senhor Jesus Cristo, de você voltar aos caminhos do Senhor. E você que não conhece a palavra do Senhor, Deus vai se revelar a você. Deus vai se revelar a você. Deus vai te dar uma experiência tão profunda. Se nessa sua cidade, se nesse seu lugar ainda não chegou a palavra de Deus, o próprio Deus vai se revelar a você e vai dizer que Ele é Deus, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. Em nome de Jesus. Se na sua cidade ainda não chegou a palavra de Deus através de uma pessoa, esse vídeo vai chegar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Para que você seja salvo. Para que você saiba qual é o caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele que morreu por mim, Ele que morreu por você. Ele morreu para que a gente vivesse na plenitude da vontade dEle, na obediência dEle. Amém, meus queridos? Minhas queridas, meus irmãos. Jesus tem um plano na tua vida, Jesus tem um projeto. Antes que você nascesse, Deus já tinha escrito a tua história aqui na terra. Mas nós, pelos nossos próprios entendimentos, pelos nossos próprios pensamentos escurecidos, que nos afasta da vontade de Deus, escolhemos andar pelo nosso próprio entendimento. Mas, meus queridos, os nossos próprios entendimentos, os nossos próprios caminhos, nos leva a caminho de morte. E o salário do pecado é a morte, meu querido. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. O Senhor, em Lamentações 44, disse: de nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. O que Deus revelou através dessa palavra é que, nesse momento, quando chegar a inundação, quando chegar a destruição, a espada de Deus no nosso meio, né? Você vai estar lá pedindo: Senhor, em nome de Jesus, me salva, em nome de Jesus,
eu te aceito agora, eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo. E de nuvens se encobrirá, para que não passe a nossa oração. Então essa é a oportunidade da sua vida. Essa é a oportunidade que Jesus está te dando. Eis que eu bato à porta, eis que eu estou à porta. O Espírito Santo está batendo todos os dias. Mas aí você vai dizendo, não, amanhã eu volto para Jesus. Não, que Jesus o quê? Eu vou mais viver no mundo. O mundo não tem nada para te oferecer, meu querido. A situação que você está vivendo na sua vida hoje, ela só vai ser transformada quando você colocar nas mãos do grande eu sou, do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Todo poder, majestade e autoridade, meu querido, está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você pode virar para mim e falar assim, Jennifer, o Deus que você está pregando é um Deus de desgraça, de destruição. Meu amor, meu querido, meu santo de Deus, meu escolhido de Jesus Cristo, meu irmão a quem eu amo em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor, aleluia. O nosso Deus é um Deus de paz, glórias a Deus. O nosso Deus é um Deus de justiça também. É um Deus de espada. Então, o nosso Deus, Ele não é só essa inundação, essa limpeza. É um Deus justo também. Você acha que está sendo agradável o que está subindo aos céus, o que está subindo ao coração de Deus, ao nariz de Deus? Quanta idolatria nós temos trazido para o nosso meio, para a nossa vida, e temos deixado Deus de lado. Porque nós não queremos saber de Deus, porque o mundo é melhor. Meu irmão, o mundo jaz do maligno. No mundo já do inimigo das nossas almas. Entende? Isso está escrito na Bíblia, é a Bíblia quem diz, o mundo jaz do maligno. E se você está no mundo, você é o quê? Nós não temos nada de bom em nós que não provenha do Espírito Santo, que não provenha do alto, que não provenha do Senhor. Nós mesmos, sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos dizer nem Senhor Espírito Santo, Senhor Jesus. Porque nós ficamos afastados do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável. Amém? Então o Senhor Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus que mesmo nesse aviso, esse aviso de Deus é com amor. Ele está avisando porque Ele te ama, Ele está te dando essa segunda, essa terceira, essa quarta, essa 490 chance de você se prostrar diante dEle e falar, Senhor, eu reconheço que eu tenho andado, meu Deus, em caminhos errados, que eu tenho idolatrado outros deuses, que eu tenho estado nos caminhos de prostituição e do pecado. Mas hoje, Deus, eu quero me reconciliar com o Senhor. Hoje, Deus, eu quero te confessar como Senhor e único Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, verdadeiramente. Senhor, apaga, me lava, me limpa, me dá essa oportunidade, Senhor, para que eu tenha um nome escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Então, ore a Deus, não há dificuldade. Orar a Deus é você abrir a sua boca e ser sincero e ter uma conversa com seu Pai que te vê em secreto. Deus te vê de todas as formas. Deus te vê como ninguém vê você. Você é amado, meu querido, você é escolhido. E é por essa justiça e esse amor que anda, e por essa misericórdia que Ele tem por nós, que são infinitas, é que Ele usa profetas e pessoas para avisar-nos, para que a gente possa se consertar diante dEle, se arrepender e se converter a Ele. Amém?
Essa é a primeira parte do vídeo, da